A partir do versículo 12, nossa igreja tem ministrado mensagens que expõem a Bíblia, são chamadas também de mensagens expositivas. Nós, na mensagem expositiva, lemos a Bíblia, expomos a Bíblia e explicamos a Bíblia. E, claro, no final nós aplicamos a Bíblia Sagrada. Na verdade, ela só é mensagem que é aplicada. Se ela não fosse aplicada, ela seria apenas uma explanação bíblica. Só leitura e explicação, não é o nosso caso. A gente explica e aplica a Sagrada Escritura. E essa é uma das formas mais fiéis da gente poder ser fiel ao texto, né? Mantermos bíblicos, ficarmos com as Escrituras. Isso é essencial. 1 João 2, versículo 12, os irmãos acharam? Nós vamos ler hoje até o versículo 14, irmãos. 1 João 2, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, foram perdoados, por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse livro, irmãos, ele tem como objetivo principal, capítulo 5, versículo 13, explica isso. 1 João 5, 13. Existe um propósito principal desse livro, está aqui no versículo 13 de capítulo 5 de 1 João, e o propósito principal é este: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esse livro tem o objetivo de deixar claro os que são salvos, deixar claro os que são salvos, e para os que são salvos, quem são salvos. Você pode pensar assim: mas como assim? Eu sou salvo. Mas você tem certeza disso? Você tem certeza que você é salvo em Cristo Jesus? Por exemplo, se você morrer hoje de noite, você vai para onde? Você tem convicção disso? De que se você fechar os olhos hoje, na terra se abre no céu? Amém. Não vai abrir em outro lugar? Tem convicção disso? Então, esse livro foi escrito para que você tivesse convicção disso. Olha só, o João escreveu para que a igreja tivesse certeza de que a igreja é salva, de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! E esse é o propósito do livro. O livro de João, que o mesmo João escreveu, tem como propósito, objetivo, levar as pessoas à salvação. Então, o livro de João é um livro muito bom para você evangelizar, e ele fala sobre isso. As coisas que foram escritas para as pessoas terem a vida eterna. Aqui não, aqui é para as pessoas saberem que já têm a vida eterna, é para saberem desfrutar disso, porque é muito ruim você ser salvo e não desfrutar dessa salvação. Muito ruim você ter a salvação e não aproveitar-se dela. Então, João está aqui colocado para nós, escrito para nós, para que a gente saiba que a gente é salvo em Cristo Jesus. E é muito bom saber que somos salvos. Quem escreveu esse livro, irmãos? Um dos 12 apóstolos do Cordeiro, João, aquele que reclinava a cabeça sobre Jesus Cristo. João, que morreu aproximadamente mais de 90 anos, 95, alguns dizem, outros 94, outros 98, mas por ali, morreu na ilha de Patmos, porque estava preso por causa do Evangelho. Escreve o Apocalipse nessa ilha, escreve o Evangelho de João, escreve também essas cartas, essas epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João. João é aquele que diz que Jesus é o grande eu sou, diz que Jesus é o pão da vida, diz que Jesus é a luz do mundo, é ele que diz que Jesus é a porta, bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e a vida.
e videira verdadeira em seu livro de João. João é aquele que mostra 7 grandes milagres de Jesus, para que ficasse claro que Jesus é o Messias. É aquele que expressou os 7 milagres, mostrou os 7 milagres, para que todos soubessem que ele é diferente de todos os que vieram, e ele seria diferente de todos os que haveriam de vir. Esse é João. João mostra que Jesus transformou a água em vinho. João mostra que Jesus curava pessoas. João mostrou que Jesus multiplicou pães e peixes. João mostrou que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitava pessoas, curava cegos de nascença. João demonstrou que Jesus Cristo curava paralíticos. E João também demonstrou que o Senhor Jesus Cristo andava sobre as águas. Então, esse é o João. Ele também é o filho de Zebedeu, o apóstolo João, chamado de apóstolo, e se intitulava como presbítero. Ele era o filho de Zebedeu, e também era irmão de Tiago. Como eu disse, ele se chamava de discípulo amado. Eu acho muito bom essa colocação de João nos seus evangelhos. Ele sempre dizia: eu sou o discípulo que Jesus ama. E João tinha uma convicção que Jesus o amava, provavelmente porque ele sabia que estava salvo, e que era salvo, né? Como escreveu o 1 João. É muito bom você saber que é amado. Quando você sabe que é amado, você espera coisas boas daquele que o ama. Quantos creem que são amados aqui? Amém. Deus te ama? Amém. Espere coisas boas de Deus. João é aquele que subiu ao monte da crucificação, ao Gólgota, com a Maria, a mãe de Jesus. João é aquele que ficou responsável pela mãe de Jesus. João é aquele que ficou com a mão da mãe de Jesus depois. João foi pastor em Éfeso. João, ele cuidou da Maria, ele foi preso em Pátmos, escreveu o Apocalipse, escreveu os Evangelhos. Esse é João. Estou apenas dando a vocês uma introdução para você saber quem é que está escrevendo. Então esse é o homem que está escrevendo esta epístola. Epístola significa carta. Está escrevendo uma carta. Para quem ele escreve essa carta, irmãos? Essa carta, ela é escrita para a igreja de uma forma geral. Essa é uma carta chamada também de carta circular. O que significa uma carta circular? Ela não é uma carta específica para um grupo de pessoas apenas. É uma carta que precisava rodar, precisava girar. Era uma carta que foi escrita pelo apóstolo João, mas muita gente precisava ter contato com essa carta. Uma carta que precisava ser lida para muita gente. Essa carta, irmãos, ela está em número 1, como eu disse, para que a gente saiba que tem a vida eterna. Número 2 é para que João pudesse combater, através dessa carta, falsos mestres. Muitos falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, tentando com o objetivo primordial de tirar a divindade de Jesus. Esse era o objetivo. Esses falsos mestres lutaram muito para tentar convencer a igreja e as pessoas que Jesus não era Deus. Mas João vem e diz: ele é Deus sim, ele é o verbo de Deus. Eu apalpei, eu toquei em Jesus, eu vi Jesus. E junto com isso, esses falsos mestres estavam tentando dizer que Jesus nunca encarnou. Se porventura ele fosse Deus, ele o era espiritualmente, não era fisicamente. Não era filho de Deus fisicamente. Deus não poderia encarnar. Era a falsa doutrina que era ministrada, porque era uma bagunça doutrinária vinda dos gnósticos e dos dualistas gregos. Os gregos diziam que tudo aquilo que era matéria não prestava. Então imagina só, Deus é espírito, vira matéria, vira carne e desce à terra. Então, se Deus era bom, quando virou matéria ficou ruim. Essa era a ideia dos dualistas. Se Deus era bom, quando morreu, ficou melhor ainda. Mas esse negócio de ressurreição, como é que pode Jesus ressuscitar? Os gregos diziam que a morte era a vitória, porque não poderiam ressuscitar, porque se ressuscitasse, voltaria a ser matéria. Se voltasse a ser matéria, voltaria a não prestar. Ensinamento dualista dos gregos, que dizia que a matéria não presta, o que presta é o espírito. E João está dizendo que tudo isso é uma verdadeira mentira. De fato, Jesus Cristo, irmãos, ele veio em carne, habitou entre nós. João diz: eu toquei nele. João diz: eu vi com os meus olhos. João diz: eu apalpei. Então ele realmente encarnou-se. E é nesse livro que ele fala que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne,
é mentiroso, é um anticristo. Então, antigamente se fazia muito isso quando era novinho, e a gente sabia que tinha um demônio em algum lugar, a gente ia lá e a gente fazia a seguinte experiência: olha, se o demônio confessar que Jesus veio em carne, é porque não é demônio. Se a pessoa confessar que Jesus veio em carne, é porque não é demônio. Mas se a pessoa não confessar que Jesus veio em carne, esse é demônio. A gente fazia essa estratégia para descobrir quem era, se era demônio ou se não era, né? Mas o João, irmãos, está combatendo essa doutrina falsa com os seus ensinamentos, mostrando realmente que Jesus Cristo veio em carne. E dentre isso, outras coisas que nós estamos compartilhando na mensagem expositiva. Vamos agora para o texto de uma forma mais específica, 1 João 2, versículo 12. Vamos já entrar expondo o texto, passo a passo. Ele começa dizendo assim, irmãos: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui, a expressão usada é filhinhos. Essa expressão é porque os pecados foram perdoados. A coisa mais importante na vida cristã é saber que os nossos pecados foram perdoados. Inclusive, esta é a garantia de que nós estamos salvos. Quem tem pecado perdoado está salvo, é salvo em Cristo Jesus. Por isso que é salvo, porque os pecados foram perdoados. E ele usa a expressão filhinhos. Por que essa expressão? Expressão carinhosa, mostrando que nós entramos na família de Deus. Quando todos os nossos pecados foram perdoados, nós entramos na família de Deus. Fazemos parte hoje da família de Deus em Cristo Jesus. Então o Senhor diz: seus pecados foram perdoados. Essa é a maior cláusula da aliança. Eu mostrei para vocês aqui, tenho mostrado, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 8, que a maior cláusula da aliança de Deus em Cristo Jesus conosco é: todos os nossos pecados foram perdoados e Deus não se lembra mais deles. Glória a Jesus, irmãos. Agora é interessante que o texto diz que os pecados foram perdoados por causa do seu nome. Olha aí, irmãos, por causa do seu nome. Eu quero ler esse versículo em compartilhado com Isaías 48. O Senhor está dizendo que os pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu quero fazer uma ligação com isso, com esse versículo, porque o Senhor tem um nome, e é o seu nome que é glorificado no perdão dos nossos pecados. Eu sei que tudo Ele fez porque amou a sua igreja. Nós cremos nisso, porque Deus amou a sua igreja, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem um plano mais alto, tem um plano superior, tem uma motivação mais alta, tem uma motivação superior, que é o versículo 11 de Isaías 48. Eu quero ler com os irmãos. Versículo 11 de Isaías 48 diz: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. 12: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Veja a expressão chamei, vocação, eleição. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. O Senhor está falando, irmãos, que foi por amor dele mesmo, por amor do nome dele mesmo, por mim mesmo, que ele elege Israel, que ele elege o seu povo, que ele escolhe Jacó, que ele escolhe Israel, por causa dele mesmo, do seu nome não ser profanado, porque a sua glória ele não a dá a ninguém. O que é que João está dizendo? Os nossos pecados foram perdoados por causa dele mesmo, por causa do nome dele mesmo. O perdão dos nossos pecados, irmãos, é uma manifestação do amor de Deus para nós. Mas num entendimento mais elevado, ele morreu pelos nossos pecados por causa dele mesmo. Você consegue entender isso? Por causa do seu próprio nome, para que ele mesmo tivesse glória, honra, louvor e adoração, para que o seu próprio nome não fosse profanado. Ele perdoou os nossos pecados por causa dele mesmo. Aí diminui um pouquinho aquela história de tudo ele fez por nós, por amor de nós. Diminui um pouco, porque senão a gente vai começar a achar
que nós somos o centro de todas as coisas, e não é assim. O Senhor é o centro de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele nos amou, somos gratos por isso. Mas existe uma motivação mais superior, mais tremenda, que coloca todo mundo no seu devido lugar e que faz todo mundo reconhecer que nós somos frutos inteiramente da graça de Deus. Todos nós reconhecemos, irmãos, mediante esses versículos, por Ele mesmo, por causa do seu nome, que nós somos frutos da graça de Deus. Ele não morreu porque nós merecíamos, Ele não morreu porque nós éramos interessantes, uma semente, nós éramos uma terra legal para Ele plantar suas sementes, porque nós poderíamos dar algum resultado, porque nós poderíamos dar algum retorno. Não, Deus não precisava de nenhum de nós, nunca precisou, nunca. Deus é um Deus que tem aceidade, Ele é um Deus, irmãos, que Ele não se move emocionalmente, e nem precisa. Tem uma linha teológica que diz assim: o Senhor Deus estava no céu se sentindo tão sozinho, e aí, porque Ele se sentiu sozinho, criou a raça humana para ter comunhão, para ter com quem falar, para ter com quem conversar. E aí parece que Ele criou meio errado, esse povo dá um trabalho para Ele. Eu hoje insisti, Deus não estava sozinho nem solitário. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho, que ama o Pai, que é impulsionado pelo Espírito Santo. O Espírito do amor está entre eles. Essa trindade mostra que Deus nunca esteve só e nunca precisou de nada. Ele é perfeito, nele tem todo o amor, toda a graça. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ser motivado por ninguém. Deus é Deus, não precisa ser impulsionado por ninguém. Entendem, irmãos? Deus faz tudo segundo o seu querer, segundo a sua vontade, e é o que Ele é. Até os nossos pecados Ele perdoou por causa dele. Peraí, pastor, mas não foi por minha causa? Foi também, mas não se esqueça que também foi por causa dele. É um motivo duplo, por causa dele e porque Ele ama a gente, e porque Ele nos amou. Amém, irmãos? Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados por causa do meu nome. Aleluia, nós estamos perdoados. Isso aqui, ao invés de trazer uma certa tristeza, um pé atrás assim, então desvaloriza um pouco a salvação. Desvaloriza? Eu achava que eu fosse o máximo, eu achava que eu fosse tão amado. Não diminui um pouquinho o amor de Deus? Não, pelo contrário, isso aqui traz segurança. Ele morreu por causa do seu próprio nome, então está tudo seguro. Se você não corresponder às expectativas, não importa, Ele morreu por causa dele mesmo. Se a gente não corresponder às expectativas, não importa, Ele morreu por mim mesmo, por Ele mesmo. Louvado seja Deus. Isso aqui traz segurança para nós. No céu está estabelecido, no céu está estabelecida a vontade de Deus. Aleluia. Filhinhos, estamos na família, fazemos parte da família, nossos pecados foram perdoados. Entenda, o objetivo aqui é trazer fé, certo? Fé, porque o que ele falou do objetivo principal da carta, em João 5,13, essas coisas que eu escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Então o objetivo é trazer fé, encher os ouvintes de fé. Então, escute, fique cheio de fé. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Quantos creem? Amém. Então, fé chegou agora, o seu pecado foi perdoado. Aleluia. Fica cheio de fé aí, irmão. Amém. A palavra gera fé. Deus nos dê fé. Nossos pecados foram perdoados, Deus não se lembra mais deles. Isso aqui é para gerar fé em nós. Segundo ponto, versículo 13, pais. Está falando, irmãos, do nível espiritual. A gente pode aplicar isso aqui no nível espiritual, e eu acredito que é até mais correto aplicar no nível espiritual do que aplicar no nível físico. Filhinhos, crianças, pais, adultos e jovens. Não. É o nível espiritual. São filhinhos recém-convertidos em Cristo. Pais são pessoas mais maduras em Cristo, e jovens estão na média. Isso é uma linguagem espiritual. Ele está falando de algo espiritual, uma idade espiritual. Então, numa idade espiritual, os filhos precisam saber, sabem,
que os seus pecados foram perdoados. Essa é a primeira coisa que a gente sabe, né? Na verdade, quando a gente recebe Jesus, nossos pecados são perdoados, nós cremos nisso, a gente recebe um alívio. Quem tem pecado perdoado está aliviado. Ô glória! Amém, irmãos? Então, é uma linguagem espiritual. Pais são pessoas mais maduras, pessoas que cresceram em sua fé. E quem cresce na fé, o que produz? Ele vai dizer, e o que é que tem? O que é que vive? O que é que acredita? Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O pai, ele conhece. João está escrevendo para os pais na fé, dizendo, os pais conhecem. Claro, tem experiência. A Bíblia diz, irmãos, que a aprovação gera perseverança, a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. A experiência vem por conhecer Deus, a experiência vem por não desistir, a experiência vem por perseverança, ficar firme. Então os pais são aqueles que conhecem Deus desde o princípio, aquele que é desde o princípio, que existe desde o princípio. Os pais são aqueles que sabem que Deus é soberano, que Deus é eterno, aleluia, amém. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez as crianças não saibam disso. Talvez as crianças não tenham entendimento disso. São crianças na fé, mas você cresce na fé, aleluia. Você sabe que tem alguém que existe desde o princípio e que está com tudo debaixo do seu governo. Todas as coisas estão debaixo do seu governo, todas as coisas estão debaixo do seu controle. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, estão comigo aí? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Em relação à juventude, ele traz para a parte de confronto com Satanás. Jesus, irmãos, quando esteve na terra, venceu Satanás por nós. Foi ao deserto, foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, nas quais teve fome e sede. Foi tentado nas 3 áreas da vida que vão ser faladas na próxima mensagem: na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Adão e Eva caíram nessas 3 partes: a árvore desejável para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ali estão os 3 pecados da humanidade: desejo forte da carne, desejo forte dos olhos e soberba da vida, que é um desenvolvimento intelectual que traz prazer. Jesus venceu essas 3 áreas. Quando foi tentado por Satanás, disse não ao diabo no desejo forte da carne, disse não ao diabo no desejo forte dos olhos, e disse principalmente não ao diabo na soberba da vida. Aleluia, irmãos. Jovens entrem em constante conflito com o diabo, conflito por causa das paixões da mocidade. As paixões da mocidade, elas se levantam, irmãos, na vida dos jovens, se levantam para forçá-los a pecar. O termo já está dizendo, são paixões, mas a Bíblia diz, irmãos, que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Esse é um livro de vitória. Aqui está dizendo que os jovens venceram o maligno. Jovem, Jesus venceu com você. Fica firme na sua luta com essas paixões, jovem. Você ficará em pé. Jesus venceu com você. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Jovens, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. Eu fui jovem, irmãos, fui adolescente, fui jovem, e eu vou dizer a você, dentro da igreja aí, fiquei em pé. E muitos aqui ficaram em pé. Louvados seja Deus, tiveram dificuldades, mas ficaram em pé. Tiveram lutas, mas ficaram em pé, porque Jesus venceu Satanás. Nós vencemos também. Esse é um livro de vitória. Em 1 João capítulo 5 ele fala: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João mostra, irmãos, a vitória sobre o mundo, e João mostra a vitória sobre Satanás. Em Cristo Jesus, por causa da salvação, nós temos vitória contra Satanás. Jovem da igreja, você tem vitória contra as suas paixões, contra a tentação de Satanás na sua vida. Tens vencido o maligno por causa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí agora ele vai avançando na revelação, e ele diz: filhinhos, se os seus pecados estão perdoados, amém, então agora você conhece o Pai. O Pai é bom.
Deus Pai é bom, Ele perdoa pecados, irmãos. Isso é tão bom, traz um alívio. Me lembro, irmãos, da minha conversão. Eu tinha 10 anos de idade, criado na escola dominical, e na sala da escola dominical eu sempre lutava com o meu pecado. Já com 10 anos, tinha consciência disso. Era uma luta intensa contra o pecado. E um dia na escola dominical, a professora da escola dominical disse: quem quer receber Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Quem quer entregar o seu coração a Jesus Cristo? E levanta a mão. Eu levantei a mão na escola dominical, e eu me lembro que eu sentava lá na última cadeira. Acho que nós tínhamos no máximo 10 alunos, porque era uma escola dominical igual a nossa, repartida em várias salas, e eu era da sala dos 10 anos. Lá na última cadeira, sozinho, eu disse: eu quero que Jesus Cristo entre no meu coração. Irmão, a sensação que eu tive foi uma sensação de alívio. De lá para cá, eu nunca mais tive dúvida. Eu tenho 46 anos de idade. Há 36 anos de idade, há 36 anos, eu nunca tive dúvida de que meus pecados foram perdoados. O Senhor colocou convicção no meu coração. Há 36 anos eu sei, os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Amém? Quantos têm certeza que seus pecados foram perdoados? Você vê, por lutas que você passa, até lutas que você passa, situações difíceis que você enfrenta, até muitas vezes quedas espirituais que você tem, quedas na vida, mas você concorda comigo que essa certeza nunca saiu? Nunca saiu. Aquela convicção: meu pecado foi perdoado, Deus me absolveu em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus foi por mim. Amém? Foi por todos aqueles que creem. E João está dizendo: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. É uma vida de crescimento espiritual. Deus quer que a gente cresça, irmãos. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, mediante o qual vos será dado o crescimento para a salvação. E o crescimento para a salvação é esse: o filho sabe que o pecado foi perdoado, e nisso o filho conhece o Pai. Que Pai? O dono de toda dádiva e todo dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Irmãos, você tem um Pai bom, um Deus bom. Muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis na vida, a gente começa a desconfiar disso, mas não. Deus é bom. Ele é um Pai amoroso, Ele cuida dos seus. Somos eleitos, aleluia. Não importa o que nós estamos passando, Ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Mas pastor, eu estou passando por uma luta imensa. Por que Deus deixou? Eu não sei, mas Ele é bom. Se deixou, se permitiu, é porque Ele é bom. Ele tem algo melhor por trás. Há um plano, há um propósito por trás. Meu irmão, minha irmã, se todos os heróis da fé que foram cerrados ao meio, se todos os heróis da fé que foram mortos à espada, se todos os heróis da fé que foram assassinados pelos leões, se todos os heróis da fé que foram crucificados, se todos os heróis da fé que foram decapitados tivessem dúvida sobre Deus bom, eles não seriam heróis da fé. Meu irmão, minha irmã, não é porque você morre ou vai morrer por amor a Jesus que Deus não é bom com você. Deus é bom com você. Não é porque você vai ser cerrado ao meio por causa da sua confissão, por causa de sua fé, que você não vai achar que Deus é bom. Deus é bom, Ele cuida de você. Aleluia. E além do mais, o que dará o homem em troca de sua alma? O que é melhor, irmão? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou perder o mundo e ganhar a sua alma? Perder o mundo e ganhar a sua alma. Entendem? Então, não tem problema nenhum. Não importa, tudo que nós estamos passando faz parte de um propósito, de um plano arquitetado pelo autor do universo, aquele que existe desde o princípio. Mas eu vos escrevo porque você conhece aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, vamos nessa. Vamos conhecer aquele que existe desde o princípio, que está com todas as coisas debaixo do seu governo. Alguém está por aqui? Ele repete agora a paz, versículo 14: paz eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A mesma coisa que ele fala no versículo 13:
você observa que a ênfase está no conhecimento. Conhecimento, irmãos, é uma chave. A Bíblia diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Somos conclamados, chamados, orientados a crescer em conhecimento de Deus. Às vezes a gente se esforça tanto para conhecer tanta coisa, mas a gente se esquece de conhecer aquele que nos amou, de se esforçar para conhecer aquele que perdoou todos os nossos pecados. Deus te ama, irmão, irmã. Ele te ama, Ele perdoou todos os seus pecados, mostrando que te ama na cruz do Calvário. Conheça Deus, conheça o Senhor. Você foi chamado para isso, para o conhecer. Louvado seja Deus. Novamente, Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E agora, jovens, versículo 14, parte final: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Interessante, né? Ele não fala de força nem do filho, e não fala de força nem do pai, mas a força ele fala nos jovens, porque o jovem precisa saber que é forte. E tem situações que o jovem se acha fraco, são derrotas na sua carne, mas se levante. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jovem é forte, irmão, irmã, forte para seguir adiante e pregar a palavra de Deus, forte para sonhar. As grandes direções, elas vêm na infância e na juventude. As grandes direções do que Deus tem para as nossas vidas, os períodos de maior necessidade de persistência, vem na juventude. E o Senhor está falando para você, se você é um jovem espiritualmente falando, o Senhor nosso Deus está dizendo para você hoje de noite: jovem, você é forte, porque o Senhor é a força da sua vida. E eu quero ler esse versículo em conexão com Efésios 6. Abre aí comigo, Gálatas, Efésios capítulo 6. Louvado seja Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Estou diante de uma igreja forte hoje de noite. Amém. Estou diante de pessoas fortes hoje de noite. Amém. Fortes no Senhor. Efésios 6:10, a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, ou quanto ao mais, Efésios 6:10, não tem a palavra irmãos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que significa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? É acreditar que é forte em Cristo. Quando nós acreditamos que nós somos fortes em Cristo, nós descansamos na obra consumada de Jesus. É o descanso na obra consumada, na obra já feita, na obra perfeita. É o descanso dos méritos do Salvador. É o descanso na cruz do Calvário que nos faz e nos mantém fortes. Nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes na obra dele. Fé na obra dele. Afinal de contas, foi a obra dele, os méritos dele, que nos possibilitam viver forte. Ser forte no Senhor é descansar. Interessante, né? Parece ambíguo isso. O forte vai para a batalha, o forte vai à luta, mas o forte descansa. O forte, espiritualmente falando, é quem repousa nos méritos do outro, que Jesus conquistou para nós, e descansando nisso, nas coisas mais lindas do mundo. O forte do Senhor, ele faz menos força e confia no Senhor. Eclesiastes diz que a vitória não é do forte, não é do forte, o forte é em si mesmo. Não confunda ser forte no Senhor como força de vontade, não é isso. Forte no Senhor é descansar nos méritos, é ser forte na obra consumada, é ser forte no que Ele já fez na cruz do Calvário. Eu me lembro agora, irmãos, de uma
situação que aconteceu há muitos anos foi quando os americanos lançaram o primeiro grande dirigível. Eles deram o nome para esse grande dirigível de Zeppelin. Você pode colocar depois no Google, você vai entender mais sobre isso. E o Zeppelin, um dirigível, e ele foi construído pelos americanos, e vários apoiadores seguravam em cordas antes de ele ser arremessado aos céus. Aqueles grandes balões, não é nem balão aquilo, é dirigível mesmo o nome. Grandes balões, parecem aeronaves com ar, algumas tripuladas, outras não, que vão para o céu, filmam e veem a paisagem, diante tiram fotos. E os americanos fizeram aquilo, irmãos, e estavam quase 200 apoiadores segurando aquele dirigível. Ele era muito grande, Zeppelin, e deu um vento muito forte, e esse dirigível foi arremessado para o céu antes do tempo, sem ser a hora que estava programado. E aqueles homens estavam segurando nas cordas para que ele não subisse, só que a força do vento era muito maior e os arremessou para cima. E vários homens estavam amarrados, segurando nas cordas, e eles foram içados. Ficaram 200, 300, 400 metros de altura, ou até mais. E as testemunhas oculares dizem que os homens iam sendo mortos aos poucos. Do mais fraco ao mais forte, eles iam caindo, porque não conseguiam se segurar mais nas cordas. Eles não tinham força. Os que eram mais fortes, ou os mais magrinhos, conseguiram se manter por mais tempo vivos, mas a quantidade de gente que morreu foi absurda. Praticamente todos morreram que estavam segurando as cordas e foram içados para os céus. Morreram, caíram mesmo. Havia ali uma pessoa preparada com cordas, sabia mexer com cordas, sabia dar nó. Quando ele viu a situação, ele sabia, como todos deveriam saber, que você não consegue se sustentar por muito tempo segurando uma corda. Suas forças vão se acabar. A vida cristã é assim. Você deveria saber, e é bom que saiba hoje, a vida cristã não é levada na sua própria força. Se for, você cansa, você vai cair. Mas uma pessoa, conhecendo esse princípio, e entendendo como vencer esse princípio, ele foi um pouco mais para cima, sobrou corda para baixo do seu corpo, ele pegou a corda, amarrou na cintura e fez com aquela corda um tipo de cadeira, uma corda simples. Só amarrou a corda por baixo, amarrou aqui, sabe mexer com um nó simples, mas muito simples mesmo. Os pais fazem esse tipo de coisa para as crianças no quintal de casa quando vão fazer balancinho com corda. Os pais fazem. Esse homem, ele amarrou aqui a sua corda na parte de trás e se segurou. Foi. O dirigível caiu depois de alguns quilômetros, e ele não caiu, sobreviveu. E perguntaram: rapaz, você é incrivelmente forte, você é impressionantemente forte, você é espetacularmente forte, você é extraordinariamente forte. Ele diz o contrário, eu acho que era o mais fraco da turma. Como foi? Que forças extraordinárias você usou para se manter vivo e não cair? Ele disse: em primeiro lugar, eu não fiz força nenhuma. Em primeiro lugar, eu não fiz força nenhuma. A vida cristã não está baseada na quantidade de força que você faz. A vida cristã não está baseada na quantidade de força que eu faço. A vida cristã é vivida na força que Jesus fez. É vivida na perspectiva que Ele conquistou. São os méritos dele, não os nossos méritos. É o desempenho dele, não o nosso desempenho. É a obra dele, não a nossa obra. Mas fala pra gente como você conseguiu. Eu não fiz nada, eu apenas amarrei a corda na minha cintura,
fiz tipo um banquinho e sentei e fiquei quase esperando. A hora do dirigir descer, quando descesse, eu largava a corda e ficava em pé. Tudo sob controle, tudo tranquilo. Enquanto muitos morrem, outros estão curtindo a paisagem. É isso mesmo, irmão. Olha para a criação de Deus e aproveita um pouco. Olha para esse marzão que Deus fez e aproveita um pouco. Veja a glória de Deus em tudo. Veja a glória de Deus em cada detalhe da vida. Veja a glória de Deus em cada detalhe da sua existência. Veja a glória de Deus em você. Veja a glória de Deus nos relacionamentos. Veja a glória de Deus no mundo. E pare em nome de Jesus de fazer força, irmão. E de tentar levar a sua vida espiritual na sua própria habilidade. Para, você não vai aguentar. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes na força do Senhor, irmãos. Não é na nossa própria força. Efésios 6,10 é claro, olha só. Quanto ao mais, sede fortalecidos onde? No Senhor e na força do seu poder. O texto é claro. Se fortaleça em Deus, igreja. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados foram perdoados por amor do meu nome. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Louvado seja Deus, irmãos. Fortalecendo o Senhor. Ele cuida de você. Sua salvação está sustentada. Não é você quem sustenta a sua salvação. Sua vida, seu futuro está sustentado. Não é você que garante o seu futuro. Você faz a sua parte, você trabalha, você estuda, você vive a vida, mas tudo está debaixo do controle do Altíssimo. Deus controla a nossa existência, irmãos. Deus controla a nossa vida. Deus fortalece a nossa vida. Quanto ao mais, irmãos, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há uma força maior e mais eficaz do que a sua própria força. Não se fortaleça em si mesmo, se fortaleça na obra dele. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Você é forte porque Jesus te fez forte. Aleluia. Amém, irmão. Esta é a grande aplicação hoje de noite. Em primeiro lugar, saber que pecados foram perdoados. Não se empolgue muito não. Foi por causa do nome dele. Quando você estiver meio triste, saiba que foi porque ele amou você. Quando você estiver meio soberbo, saiba que não foi por causa do nome dele. A palavra pega tudo, né? Se estiver um pouco triste, foi porque ele te amou. Se estiver um pouco soberbo, saiba que foi porque ele quis, por causa do nome dele. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem Deus. Ele controla tudo, ele é soberano. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Eu quero nessa noite, irmãos, encerrar fazendo uma oração com vocês. Esta oração não é minha. Esta oração foi expressa na Bíblia Sagrada pelo apóstolo Paulo. Paulo fez uma oração em favor dos cristãos, depois de explicar o plano da redenção, depois de Paulo explicar que Deus nos elege em Cristo, que Cristo viabiliza toda a eleição, de que o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que nele crê. Ele sela, confirma, Espírito Santo. Depois de os irmãos saberem que pela graça foram salvos, Paulo escreveu que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Depois os irmãos saberem deste grande mistério que estava oculto, que era Cristo vivendo em nós, a esperança de toda a glória, e vivermos pela fé nessa glória. Depois de Paulo falar para a igreja que os irmãos, cada um tem uma sabedoria dada por Deus para ministrar e viver nessa terra. Depois de tudo isso, Paulo se coloca de joelhos e faz um pedido a Deus em favor da igreja. Eu quero fazer esse pedido em seu favor, e tem tudo a ver com a nossa mensagem hoje de noite. É um pedido para que você seja forte.
Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Nós precisamos ser fortes no Senhor, na força do seu poder. Esse é o meu pedido. Você recebe essa oração? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Esta oração, irmãos, que eu quero fazer essa noite está em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Esta é a oração que nós vamos fazer pela igreja toda, em nome de Jesus. Colocar diante de Deus. Feche seus olhos. Vamos receber do Senhor sua graça, seu poder, sua força. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor do céu, da terra, de tudo que nela há, soberano das nações, e controla todas as coisas. Eu te peço nessa noite em favor dessa igreja, em favor de todos que estão acompanhando essa mensagem na internet, para que, segundo a riqueza da sua glória, o Senhor conceda a cada um de nós que nós sejamos fortalecidos hoje de noite. Hoje, ao ouvir essa mensagem, com poder, mediante o seu Espírito no nosso homem interior. Esse é o meu pedido, Pai, que o Senhor nos fortaleça com poder para fazer tudo muito mais, abundantemente além do que eu estou pedindo ou do que eu estou pensando. Diga, conforme o seu poder, esse mesmo poder que eu estou sendo fortalecido hoje, que opera em minha vida. Diga, Pai, ao Senhor seja a glória em Cristo Jesus e na igreja, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Louvado seja o teu nome. Graças nós te damos pelo fortalecimento dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podem sentar-se, irmãos.